Amém. Amém, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, a partir do versículo 18. Amém? Diz assim a Bíblia: Não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, ou louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém, irmãos? Nós cantamos aqui, nós louvamos ao Senhor aqui, e os nossos lábios falaram aqui, através das canções, como o Espírito Santo opera em nós. Nós pedimos ao Senhor: renova-me, encoraja-me, vê se há em mim algo que ofende ao Senhor, transforma-me. E o Senhor vai nos transformando, vai nos direcionando, vai nos consolando por meio do seu Santo Espírito. Amém, irmãos? Você tem consciência disso? Nós somos transformados por meio do Espírito Santo de Deus. Então, seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo de Deus exerce em nossas vidas. Impossível, irmãos. Por quê? Porque, por exemplo, quando você creu no Evangelho, você está aqui porque um dia você ouviu a mensagem do Evangelho, creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nesse mesmo momento, ano passado, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que Deus que te alcançou, de que Deus que transformou o seu coração, vai te sustentar e vai te levar para a glória com Ele, para a eternidade com Ele. Por que você pode ter essa certeza? Porque quando você creu em Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Essa é a garantia de você passar a eternidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode ter certeza da sua salvação, meu irmão, por isso, porque você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é Deus, irmãos, e é a pessoa viva também da Trindade. Por meio do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera em nós esse novo nascimento. É o Espírito Santo que ilumina o seu coração, o meu coração, para que nós possamos entender aquilo que está escrito. É por meio do Espírito Santo que nós somos batizados no corpo de Cristo. É por meio do Espírito Santo, porque Ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você ora hoje falando Pai, é porque o Espírito Santo habita em você. Se nós nos achegamos ao Senhor hoje, na manhã cedo, e temos livre acesso, como nós cantamos aqui, é por causa de Jesus que nos deu o Espírito Santo de Deus, e nós conversamos com o nosso Pai dia após dia. E Ele é Deus, irmãos, e é uma pessoa, tanto que ou nós podemos agradá-lo, ou nós podemos entristecê-lo. Mas a ordem para você, para nós que nascemos de novo, o apóstolo Paulo já havia nos orientado também: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, irmãos. Então nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Mas a ordem para você que foi batizado, para você que foi selado, para você que é hoje habitado pelo Espírito Santo, você leu aí, é que você se torne cheio do Espírito Santo de Deus. Então perceba, irmãos, qualquer coisa menos do que isso é só parte do plano de Deus para nós, porque o projeto de Deus para os seus filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo, experimente da plenitude do Espírito Santo de Deus.
Por isso que a ordem para mim, para você, que é filho de Deus, que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, para você que na sua vida as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram coisas novas, para você e para mim a ordem é, versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, ou que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos uma comparação que o apóstolo Paulo ele faz. Nós sabemos que a Bíblia não condena o álcool em si, mas condena o seu excesso, condena a embriaguez. E, pensando nisso, o abuso do álcool pode ser abuso em diversas circunstâncias. Quando descamba para o excesso, é um abuso. Quando, por exemplo, a pessoa passa a ser dominado pelo álcool, é um abuso. Quando essa prática ofende outros crentes, é um abuso. Quando, meus irmãos, fere o testemunho cristão na comunidade e, portanto, não glorifica a Deus, é um abuso. Por quê? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Entende, irmãos? Se alguma atitude sua escandaliza, nós não devemos fazer por amor. Se alguma atitude nossa não escandalize o corpo de Cristo que você está inserido, nós, o quê? Importa mais para nós nos sujeitarmos e obedecermos a Deus. E a ordem para nós também é, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa aqui fazendo essa comparação entre a embriaguez e o ser cheio do Espírito. Quando uma pessoa ela está embriagada, nós costumamos falar que essa pessoa ela está de alguma forma influenciada pelo álcool, não é verdade? Da mesma forma, irmãos, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é dominada pelo Espírito, ela é conduzida pelo Espírito, ela está cheia do Espírito, está sob a influência do poder do Espírito, e essa é a ordem para mim e para você. Por quê, irmãos? Em ambas as proporções, nós sabemos que há uma mudança de comportamento. Uma pessoa que está embriagada, há uma mudança de comportamento, mas também uma pessoa que anda sendo cheia do Espírito, do poder do Espírito, é visível que há mudança na vida dessa pessoa também, irmãos. Na embriaguez, nós percebemos que a pessoa perde o controle de si mesma. Sendo cheia do Espírito, a pessoa tem um controle. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? Domínio próprio. Se a pessoa ela anda sendo cheia do Espírito de Deus, irmãos, ela não anda sendo levada por qualquer coisa, porque quem domina ela é o Santo Espírito de Deus, que nela agora é habitada. Domínio próprio. Se na embriaguez, irmãos, o texto diz, o resultado que você leu comigo, leva à dissolução, leva a uma vida descontrolada, na qual a pessoa muitas vezes perde o pudor, na qual a pessoa muitas vezes perde a vergonha, porém o Espírito Santo, ele estimula a mente. O Espírito Santo, ele estimula o coração. O Espírito Santo, ele estimula a vontade. E o que o Espírito Santo faz é o contrário daquilo que a embriaguez faz, irmãos. O Espírito Santo nos leva a parecermos mais com Jesus. Nos assemelharmos mais à pessoa de Cristo. Todos nós, irmãos, nós temos planos e projetos, sim ou não? Para esse ano de 2025, todos nós temos. E muitas vezes nós oramos e não sabemos de maneira específica qual é o propósito de Deus para a minha vida. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza, que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, acima de qualquer outra coisa, é nos conformar à imagem de Jesus. E como Ele faz isso? Por meio do Espírito Santo. Sendo cheios do Espírito Santo, seremos conformados à imagem de Jesus, irmãos. É uma ordem para nós. Nós estamos vendo isso, nós aprendemos isso. Mas a Bíblia, além de dar uma ordem para nós, ela nos aponta o caminho para o cumprimento, irmãos. E o que o apóstolo Paulo ele diz? No versículo 18, você leu comigo aí. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas como, apóstolo Paulo, que eu faço isso? Versículo 19. Falando entre si com salmos, irmãos. Falando entre si. Falando entre si, irmãos, tem a ver com comunhão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva em comunhão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva em unidade, em união.
falando entre si. Não viva sozinho. Quer se encher do Espírito Santo? Congregue. Aliás, um dos temas da célula essas semanas que passaram foram isso. A importância de congregar. Quer se encher do Espírito Santo? Esteja em comunidade. Quer ser cheio do Espírito Santo? Participe da vida da igreja. Seja ativo na vida da igreja. Não somente esteja na igreja, mas seja igreja de fato. Seja usado por Deus para encorajar as pessoas. Seja usado por Deus para orar pelas pessoas. Se deixe desfrutar daquilo que Deus faz na vida da pessoa aqui em comunidade. Nós somos igrejas, somos o corpo de Cristo. E cada um aqui é um membro desse corpo. E nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não podemos andar sozinhos. Não nos bastamos. Falando entre si, irmãos. Ser ativo. Não venha só na igreja, mas participe. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele te possa conduzir, para que você possa ser uma bênção na vida da pessoa, e para que você possa, pela graça do Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor pode fazer na vida do seu irmão, que também é membro desse corpo de Cristo. Esteja em comunhão, irmãos, esteja em comunhão, mas não somente venha, não somente esteja em comunhão, porque o texto fala, falando entre si, mas é qualquer coisa, irmãos. Falando entre si, eu venho aqui, eu estou em comunhão, mas eu faço aquilo que eu quero, eu ajo segundo aquilo que muitas vezes eu acho que é melhor para a comunidade. O texto diz, falando entre si com salmos, é vir, fazer parte do corpo de Cristo, ser ativo na igreja, mas não ser ativo causando intrigas, não ser ativo reclamando de tudo, não ser ativo no corpo de Cristo cheio de amargura, não ser ativo no corpo de Cristo um coração cheio de ressentimento, não ser ativo no corpo de Cristo ser conduzido aí pela mágoa, não é estar com as pessoas aí e vivendo, causando divisão, irmãos, é falando entre si com salmos. Até porque, irmãos, nós sabemos que a divisão na igreja é sintoma muitas vezes de infantilidade. A divisão na igreja é sintoma muitas vezes de carnalidade, infantilidade espiritual. Quando há uma divisão na igreja, é sinal que nós precisamos crescer, amadurecer. Se há divisão, e essa divisão, ela é, na sua grande parte, é porque ali ainda estão os bebês em Cristo. Precisamos crescer, irmãos. Como nós sabemos disso? Deixa aberto aí comigo nesse texto. Vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 3. Olha aqui que o apóstolo Paulo orienta essa igreja. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, irmãos... 1 Coríntios 3, capítulo 1, vamos ler até o 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, mas por quê? Porque ainda são carnais. E porque eram carnais, a continuação do texto diz, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Percebe, irmãos? Uma igreja que era a igreja de Corinto, entenda isso, com uma vida eclesial intensa. Paulo chega a falar sobre essa igreja que nenhum dom faltava a essa igreja. Dom de cura, dom de línguas, e ainda assim Paulo chama de imaturos. Por que ainda assim eram imaturos, tendo uma vida eclesial intensa? Porque ao invés de cultivar uma relação ou um relacionamento de harmonia, uma relação de cooperação mútua, ao invés de cultivar uma relação de edificar uns aos outros, ali tinha disputa, ali tinha partidarismo, ali nessa igreja tinha formação de grupos, ainda era bebês na festa. Eram bebês na festa porque
estavam criando partidos dentro da igreja. Era bebês na fé porque eles estavam andando e criando divisão dentro da igreja. A igreja de Corinto, embora tivessem sido usados por Deus através dos dons, Paulo ainda assim os chamou de bebês na fé, porque estavam fazendo grupos e dividindo a igreja, irmãos. Bebês na fé. Vai comigo agora, irmãos, um outro exemplo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo agora falando para uma outra igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Diz o texto. É Paulo falando. Ele diz, Filipenses 4, versículo 2. Amém? Diz o texto. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em discordância. É isso, irmãos? Está aí? É que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, diz Paulo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Evódia e Sintique, irmãos, provavelmente ocupavam uma posição de liderança na igreja. Paulo vai dizer no texto que você leu comigo aí, que elas se esforçaram no evangelho com o apóstolo Paulo, mas que nesse momento aqui elas estavam em desacordo. Nesse momento aqui, elas estavam aqui em desarmonia dentro da mesma igreja. O texto que você leu aí de Filipenses comigo, Paulo não diz o motivo. Paulo não diz a causa, mas dizem os estudiosos que pode ser a causa, ou basicamente era o problema de toda a carta, de colocar o eu na frente, de colocar sempre o meu prazer e o que eu quero na frente do desejo do outro. Sou eu para mim e para mim são todas as coisas. Tanto que nessa mesma carta, no capítulo 2, não precisa abrir não, Paulo orienta a eles. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou e veio a ser servo, irmãos. Ser servo, servir um ao outro. Provavelmente era o que faltava a essa igreja. Essas duas mulheres, elas estavam trabalhando juntas, duas irmãs da mesma igreja, servindo ao mesmo Senhor, servindo ao mesmo reino, participantes do mesmo reinado do Senhor, pertencendo a esse mesmo reino, mas agora em desacordo. Mas agora elas estavam em desarmonia ao evangelho que abraçavam. Entenda isso, irmãos. Nós temos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. E se ainda assim nós insistimos em andar em desarmonia, ainda assim se nós insistimos em andar aqui não perdoando o irmão, se ainda assim nós insistimos, irmãos, não perdoar, não amar, nós estamos andando do lado oposto do evangelho que nós afirmamos abraçar. Afirmamos abraçar. E o versículo 2 que você leu aí comigo, eu vou voltar para Efésios, mas o versículo 2 que você leu comigo, ele roga essas irmãs para que elas vivam em harmonia no Senhor, ou seja, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Não existe possibilidade, irmão, de queremos sermos cheios do Espírito Santo e viver em desarmonia com o irmão. Não existe possibilidade de querer experimentar cada vez mais da plenitude de Cristo e viver em desavença de forma deliberada, irmão, com o irmão. Não há possibilidade de nós vivermos aqui com rancor, com mágoa, causando divisão e ao mesmo tempo querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não há possibilidade, irmãos. Tanto que, no versículo 3, que você está com a Bíblia aberta comigo, o apóstolo Paulo ele fala, ele roga para que elas vivam em harmonia no Senhor, e o que ele fala no versículo 3? Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajuda. Paulo solicita ao membro da igreja para que ajude essas irmãs nesse conflito que elas estão tendo. Nós aprendemos aqui, irmãos, para o que nós fomos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para construirmos pontes. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos instrumentos de reconciliação, ao invés de jogar uma pessoa contra outra. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
Nós somos chamados pelo Senhor para aproximar as pessoas ao invés de afastá-las. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós somos chamados, irmãos, para de alguma forma sermos instrumentos de reconciliação, irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Percebe, irmãos? O texto de Efésios falando entre si com salmos, irmãos. Volta para o texto comigo. Falando entre si com salmos, ou seja, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Por que eu desejo? Porque é uma ordem do Senhor para a igreja. Mas como eu faço isso? Falando entre si com salmos, ou seja, eu faço isso congregando, eu faço isso sendo um membro ativo da igreja, mas não do jeito que eu quero. Eu faço isso com salmos, ou seja, que a minha conversa seja temperada e orientada pela palavra de Deus, com salmos. Que os meus lábios na congregação seja com louvor e adoração a Deus, para a honra e glória deles, com salmos, irmãos. Eu não estou aqui, eu não congrego, e a minha boca não pode sair palavra torpe, e se sair eu devo me arrepender, por quê? Eu devo estar aqui com salmos, irmãos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer, irmãos? Falando entre si com salmos, irmãos. A Bíblia diz para nós em Provérbios, lá no capítulo 16, não precisa abrir não, que há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Dessas coisas, irmãos, 3 estão relacionados à língua, à nossa fala. Ele fala que ele odeia a língua mentirosa. Ele fala que ele odeia a testemunha falsa que espalha mentira. E a 7ª coisa que o texto diz em Provérbios, que o Senhor abomina, é aquele que provoca discórdia, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É difícil, irmãos, querer ser cheio do Espírito Santo dessa forma. É difícil querer experimentar cada vez mais do Espírito Santo. Se eu chego aqui na congregação ou em qualquer outro lugar onde está reunido o corpo de Cristo e eu semeio contenda, é difícil, irmãos. Por quê? Eu devo estar, congregar, mas falar em salmos, irmãos. Sendo orientado pela palavra de Deus, sendo conduzido pela palavra de Deus, as nossas conversações, os nossos hábitos e as nossas atitudes. Percebe, irmãos? Eu devo orar em casa, 3 horas, 2 horas, trancar no meu quarto, irmãos, é benéfico demais. Eu devo ir para o monte sozinho e ficar lá, passar horas lá clamando ao Senhor, ter essa individualidade, é bênção demais. E eu posso me encher do Espírito Santo dessa forma, mas não só isso, o texto diz, falando entre si com salmos, irmãos. Não adianta eu ficar lá clamando ao Senhor por mais e chegar aqui e semear contenda e discórdia. Não adianta eu chegar lá e clamar ao Senhor dentro do meu quarto e chegar aqui e não me atentar que Ele quer que saia da minha boca salmos, hinos, cânticos de adoração ao Senhor. Falando entre si com salmos. Percebe, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo está ligado não somente a uma vida individual com o Senhor, mas uma vida em comunhão, irmãos. Em comunidade, irmãos. Quero ser cheio do Espírito Santo. Vou estar aqui, vou congregar. Porque falando entre si, mas não do jeito que eu quero. Não sendo o instrumento da minha carne, mas sendo o instrumento do Espírito Santo que habita em mim, porque eu fui selado e você foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Você pode agir e andar conforme agrada ao Senhor por causa desse Santo Espírito que hoje te conduz e te faz falar em salmos ou com salmos. Quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que você também quer. Como eu disse, não é somente estar na igreja, mas sim ser igreja, irmãos. Tiago falando, irmãos, que aquele que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Quero ser cheio do Espírito Santo, vou estar aqui, mas eu vou ser instrumento de Deus para a reconciliação das pessoas. Eu vou ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, que a minha boca transmita graça para aqueles que estão ouvindo, é isso. Somos chamados para o Senhor, para andarmos dessa forma, irmãos. Perceba que era uma ordem para nós, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E como que eu faço isso? A Bíblia é muito clara. E não somente isso, porque o texto diz,
Não se embriaguem com vinho que leva à dissolução ou que leva em libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos e mais, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É estar aqui na igreja, na congregação, cultuando a Deus em espírito e em verdade, com um culto cristocêntrico, com um culto reverente, com um culto reverente mais alegre, reverente e ao mesmo tempo vivo, irmãos, cantando hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou chegar aqui e não vou causar divisão. Eu vou chegar aqui e aproximar as pessoas. Eu vou chegar aqui e ser instrumento do Senhor para a reconciliação. E não somente isso, minha boca vai estar aqui louvando ao Senhor com cânticos espirituais, porque dele, para ele são todas as coisas. E vou cantar, vou exaltar ao Senhor. Enquanto eu exalto ao Senhor, eu vou sendo transformado. Enquanto eu exalto ao Senhor, eu vou sendo curado, porque o Espírito Santo age em nosso meio. Por que, irmãos? Porque eu vou ser curado e encorajado. Porque eu vou estar aqui me enchendo do Espírito Santo. Eu cheguei aqui e abençoei as pessoas, falei entre salmos. Eu cheguei aqui e louvei ao Senhor de coração. Cânticos espirituais. E versículo 20, não somente isso. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é ter uma vida de gratidão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou ser grato a Ele. Eu quero experimentar por mais do Espírito Santo na minha vida, eu vou ser grato a Deus, vou vir em gratidão por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele faz por mim e por tudo aquilo que Ele há de fazer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu vou andar aqui e meu coração não vai ser carregado de rancor, mas de gratidão ao Espírito Santo. Porque ou eu carrego no meu coração ressentimento e eu tenho uma vida assim ressentida, ou eu sou cheio do Espírito Santo, irmãos. Ou eu ando aqui magoado com todo mundo, brigando com todo mundo, causando divisão, ou eu sou cheio do Espírito Santo, irmãos. Ou eu estou aqui na igreja, irmãos, odiando, tendo inveja, ou eu ando em gratidão ao Senhor, sendo cheio do Espírito Santo. E a ordem para nós é, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Perceba, irmãos, esse assunto é tão sério, que eu li aqui 3 cartas diferentes, que nos alertam sobre a questão da divisão dos grupos. Eu li que Paulo orientou a igreja de Corinto. Eu vi que Paulo orientou a igreja de Filipos aqui, com 2 irmãs que estavam em desacordo. E aqui Paulo fala, se você quer ser cheio do Espírito Santo, fale entre si com salmos. E não somente isso, seja grato ao Senhor constantemente. E mais, irmãos, versículo 21. O texto diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? A ordem para nós é, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ou anda sendo cheia do Espírito Santo, não pode ser altiva. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, quer cumprir essa ordenança, esse mandamento do Senhor, não pode ser uma pessoa arrogante. Uma pessoa que quer experimentar mais de Deus, sendo cheia do Espírito Santo, não pode ser uma pessoa soberba, irmãos. Se sujeitar aqui é deixar o seu interesse e viver por alguém. Se sujeitar aqui é olhar para o outro. Se sujeitar aqui é vir ser igreja e viver também em favor do outro, não somente seus próprios interesses. Sendo assim, serei cheio do Espírito Santo. A igreja deve viver em sujeição mútua, irmãos, mútua. Nós fomos chamados para isso. Para conseguirmos andar dessa forma, irmãos, nós devemos ser mansos. Mansos. Jesus, falando conosco no Sermão da Montanha, na parte das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, no versículo 5, ele diz, bem-aventurados mansos ou bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Manso aqui não é uma pessoa calada, irmãos. Manso, no texto, não é uma pessoa tranquila, sossegada na dela. Manso não é isso, não. Manso aqui não tem a ver com temperamento ou personalidade. Manso aqui não são qualidades naturais. Manso vem do Espírito Santo de Deus. Vem do Espírito Santo.
Manso é aquele que não entra em disputa. Manso é aquele que não procura posições. Manso é aquele que não almeja títulos, irmãos. Não faz barraco. Manso é aquele que evita contenda. Manso também não é aceitar tudo, paz a qualquer preço. Amém, irmãos? Não é isso. Manso não é também não ter opinião. Manso não é ser conivente, irmão. A palavra manso é usada para descrever um animal selvagem que foi domesticado, que foi amansado. Assim fomos nós pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tenho certeza que muitos de nós aqui, irmãos, éramos arrogantes, soberbos. Toma lá da cá, não tinha papo na língua, até você ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Sua vida foi transformada. Você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. As coisas velhas, como eu disse, se passaram, eis que fizeram coisas novas. E a ordem para nós hoje que somos habitados pelo Espírito Santo é que sejamos cheios do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Versículo 18, 19, 20 e 21 que você leu comigo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Como eu disse, tem gente que acha que ser cheio do Espírito tem a ver em passar 3 dias isolados, sozinho, irmãos. Mas pelo texto nós vemos que tem muito mais a ver em uma vida na comunidade, com o nosso dia a dia, porque não adianta ficarmos isolados e chegarmos aqui, não aplicarmos nada daquilo que o Senhor falou conosco no momento de solitude, irmãos. O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? Como que o Senhor tem te conduzido? O desejo para nós sejam cheios do Espírito Santo. Ele dá uma ordem, mas também nos conduz para que, ou de modo que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para a sua igreja. Como eu disse, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento como qualquer outro de Deus. De modo, não andarmos cheios, estaremos não agradando o Senhor e entristecendo o seu Espírito que habita em nós. Quem quer cheio do seu Espírito Santo? Quem quer, meus irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa manhã? Será que você pode clamar ao Senhor nessa manhã? Será que você pode pedir a Ele nessa manhã para que Ele possa te encher? Será que você pode pedir ao Senhor que sonde o seu coração? Será que você pode pedir ao Senhor: Senhor, eu quero andar aqui sendo cheio do Teu Espírito? Eu entendi que é uma ordem do Senhor. Eu entendi que é uma direção, um mandamento do Senhor para a sua igreja. Sejam cheios do Espírito e experimentam assim aquilo que o Espírito tem de Deus para nós. Por isso nós clamamos ao Senhor, nos ajude como igreja do Senhor, como pessoas que são habitadas pelo Teu Santo Espírito, como pessoas que foram seladas pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, como pessoas que viverão com o Senhor eternamente, porque o Teu Espírito habita em nós. Agora sermos cheios do Teu Santo Espírito, desfrutarmos do Senhor a cada dia mais. O Senhor nos deu uma direção de como devemos fazer isso. O Senhor nos orientou de como devemos buscar sermos cheios do Teu Espírito Santo, e nós te pedimos ajuda no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que o Senhor possa ser formado em nós a cada dia. Sendo assim, ou consequentemente, seremos cheios do Espírito Santo. Ajuda, Pai, para que todas as áreas da nossa vida o Senhor Jesus seja exaltado, sendo assim cheios do Espírito Santo. Ajuda, Pai, para que na minha casa, no ambiente familiar, no trabalho, o Senhor seja formado em nós, sendo assim eu ou nós cheios do Teu Espírito Santo, Jesus. Eis que nós pedimos, tendo a certeza que é uma ordem, um desejo do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém, Jesus.